E aí, por que que nós decidimos nos mudar? Então, a grande pergunta, o que aconteceu, Olivia, para você sair daquela casa tão legal? Por que que você saiu? Aí, em relação ao que aconteceu para eu não morar mais com a Caroline. Oi, gente, tudo bem? Primeiro vídeo gravado aqui oficialmente na casa nova, sem ser vlog, né? E finalmente tô aqui me organizando, tentando filmar. Tá tendo obra aqui no prédio e às vezes tem muito vizinho aqui, às vezes conversa no corredor, enfim. Barulhos e coisas, mas tô me adaptando. E, ó, se vocês ouvirem barulhinho de maquita, então, gente, me perdoem, né? Mas é o que tá tendo. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o porquê que eu me mudei, porquê que eu não moro mais com Caroline, todo esse rolê da mudança. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, dá uma olhadinha aqui embaixo, que às vezes você assiste, acha que é inscrito, mas não é. Então, se inscreva aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e não se esqueça de assistir todos os anúncios para ajudar a youtuber aqui. Então, bora pro vídeo. Então, gente, para quem não sabe, eu me mudei faz, uma semana? Duas? Faz 2 semanas já que eu me mudei, né? Eu tô um pouco perdida no tempo. Ai, gente, todo santo vídeo eu acho que esse tripé tá torto, mas vamos ignorar. E aí, eu me mudei pra cá, eu antes morava num T2, ou seja, num apartamento de 2 quartos, com quintal, no centro do Porto. E eu dividia com a Caroline, que todo mundo que conhece, né? Caroline Meirelles, também tem canal aqui no YouTube, famosíssima. E a gente lá era um apartamento muito bom, não era muito grande, mas era bem espaçoso, assim, era bem dividido e tinha 2 suítes, a dela e a minha. E aí, por que que nós decidimos nos mudar? Não, primeiro, vou contar como que a gente decidiu morar junto. Então, eu e Caroline, a gente se conheceu numa casa compartilhada. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu morei num apartamento só eu e o Rodrigo, num apartamento de 1 quarto. Veio a pandemia, a gente ficou um pouquinho lascado financeiramente, decidimos, para não sair do centro do Porto, a gente decidiu ir morar em quarto. Eu estava desempregada na época e tal. Na verdade, acho que eu fiquei muito tempo desempregada, tinha acabado de conseguir um emprego. E a gente decidiu morar num quarto para organizar nossas finanças e não sair do centro. E nessa casa era um T7, se não me engano, mas vários quartos, tinha mais de uma pessoa, era lotado. Nós conhecemos a Caroline, ela morava lá, e eu fiquei amiga dela de cara. A gente mal se via, porque, inclusive sempre foi assim nossa relação, até hoje a gente mal se vê, porque nossa rotina é muito corrida. Antes só ela trabalhava, já era corrida, agora que eu também trabalho. Enfim, é uma loucura, a gente se vê 3 vezes no ano. E a gente se via pouco, mas conversava muito, foi amor à primeira vista. A gente se identificou muito e confiamos uma na outra logo de cara. E a gente entrou nessa casa mais ou menos na mesma época. E o contrato lá era de 6 meses, então ia acabar mais ou menos no mesmo dia o nosso contrato, na mesma semana, assim. E aí a gente não queria mais ficar lá, eu já tava assim, eu gostei de morar lá, mas já morar em quarto e tal é complicado. Queria ter um canto mais reservado, eu tava trabalhando com unha na época e lá no quarto não podia, naquela casa do quarto da casa compartilhada, não podia receber visita, não podia receber meus clientes. Era bem complicado, a Caroline também não queria mais morar lá. Ela queria um espaço mais para ela e tal. E aí a gente decidiu morar juntas, porque eu ainda não estava conseguindo pagar um apartamento só pra gente. E aí dividir um apartamento de 2 quartos ia ficar mais acessível. Então a gente já conseguiu aquela casa que eu mostrei pra vocês no vlog da mudança. Eu mostrei um pouco, mas tem um vlog completo da casa lá no canal da Caroline. E aí a gente decidiu morar juntos e fomos morar juntos naquela casa, era tudo ótimo. E aquele contrato, lá na casa, o contrato era de 6 meses. Então, a grande pergunta, o que aconteceu, Olivia, para você sair daquela casa tão legal? Por que que você saiu? Gente, porque o contrato acabou. Muita gente pergunta, recebi muito essa pergunta. Por que que aí em Portugal as pessoas se mudam tanto? Eu fico assustada porque que as pessoas se mudam tanto. Gente, não é que aqui em Portugal as pessoas se mudam tanto, é que é normal ao imigrante se mudar bastante. Você chega num lugar novo, você tá remodelando toda a sua vida, reorganizando, se adaptando. Tem muita gente que eu conheço que chegou aqui, alugou a casa e já ficou 1 ano, 2 na casa, você não é obrigado a se mudar. É que é mais normal porque você ainda vai conhecendo
o lugar que você está morando, vendo bairros que você gosta mais e a vida vai se adaptando, você vai mudando de emprego, vai, enfim, vai se adaptando. A primeira casa que eu morei, eu gostei, mas eu tinha um contrato de 1 ano, saí antes porque eu não estava dando conta de pagar. O quarto era de 6 meses, aqui normalmente é contrato, 100%, 99% das vezes é contrato. É com contrato e tem que ser assim por segurança nossa também, né? Do senhorio e do inquilino. E normalmente é de contrato de 6 meses, 1 ano, 2, tem gente que faz até de 5, você que sabe. O que eu aconselho? Se você é recém-chegado, faça contratos curtos, porque a vida muda muito rápido e ainda nós estamos vivendo tempos incertos, né? Ainda não acabou a pandemia, né? Tá melhorando, mas não acabou, a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu prefiro fazer contrato curto, porque aí se tiver chegando a hora de finalizar o contrato e eu ainda quiser morar naquele lugar, eu posso renovar. Senão eu tenho possibilidade de sair, enfim. Nessa casa que a gente foi morar junta, eu, Caroline e Rodrigo, era um alojamento local. O que é um alojamento local? São casas que eles fazem Airbnb. Então eles têm um registro de alojamento local nas finanças, na junta de freguesia, que é tipo a prefeitura. E que é uma casa que é própria isso. Eles fazem os contratos de Airbnb ou como é que fala? Hospedagem temporária de curto prazo para turista. Quando eu fui morar lá, eu já sabia que era assim. O senhorio conversou comigo e ele falou, olha, é de 6 meses, porque agora não tá tendo turismo, tá fechado. Então, por isso que é de 6 meses. Mas ele falou pra mim assim, mas assim, não digo que não pode renovar. Eu acho que até agosto não vai ter aberto turismo, então quando estiver chegando perto a gente vê se pode renovar ou não. Só que, conforme a gente foi morando lá, a gente já decidiu que não ia querer renovar, porque a casa era muito boa, porém tinha muita umidade. O meu quarto não tinha janela, vocês lembram que era uma janelinha só lá em cima, era pouca ventilação. Gente, meus porta-retratos que ficavam na minha mesinha de cabeceira mofaram, roupa minha mofou, tipo assim, não era coisa que ficava guardada, enfurnada, era coisa que ficava exposta. E o banheiro não tinha ventilação, então assim, era muita umidade e eu não gostava. E eu percebi, eu tinha muita vontade de morar numa casa grande, bonita daquele jeito, que tivesse quintal para eu usar o quintal, não sei o quê. E eu percebi que era tudo ilusão, porque eu não usava nada da casa. Todo o tempo que eu tinha, eu preferia sair, passear, porque eu gosto muito de passear. O quintal eu usei, nossa, 3 vezes, fiz churrasco umas 2 ou 3 vezes, então, acho que 2 vezes eu fiz churrasco. Que era uma coisa que eu tinha, mas foi bom pra eu quebrar essa ilusão, que tipo, não faz parte do meu dia a dia. Sem contar que o aluguel lá não era tão barato, mesmo a gente dividia por 3, né? Eu e o Rodrigo pagavam duas partes e a Carol pagava uma. Tanto o aluguel quanto as contas eram divididos por 3. O aluguel não era barato, era 670 com internet e televisão incluídas. A gente dividia por 3, o que a minha parte ficava uns 440 alguma coisa. Vamos botar 450, né? Arredondar. Tá, até aí, tá ok. Só que ainda tinham as contas. E quando a gente alugou, o senhorio mostrou as contas de outros inquilinos lá do prédio, que ele também tem outro apartamento lá, e eram contas normais. Só que no período que a gente ficou morando lá, as contas vinham altíssimas. A de água, a de luz e de gás eram de boa, mas as contas de água vinham muito altas e era óbvio que estava tendo alguma coisa errada, porque a Caroline quase não ficava em casa, o Rodrigo quase não ficava em casa. No início eu ficava um pouco mais em casa, depois eu também fiquei pouco em casa, então a gente lavava roupa tipo, raramente. Louça era na lava-louça, ou seja, era dia sim, dia não que se ligava a lava-louça no modo econômico ainda. Então, não tinha possibilidade de você pagar 70 euros numa conta de água. Isso é, assim, absurdo, é um roubo. A gente recorreu, conversei com o senhorio e tal, mas ele também não tinha muito o que fazer. Ou tinha, né? Não sei. Agora eu quero ver se agora, quando ele tiver que pagar do bolso dele, porque Airbnb as pessoas não pagam, né, a conta, quem paga é o senhorio. Eu quero ver se ele não vai correr mais atrás. Como as contas estavam no nome dele, ele recorreu, a companhia de água foi lá, falou que estava tudo certo, que não tinha vazamento, então era isso. E eu falei, mas eu não estou gastando 70, 80 euros de água, não existe, não tem como. Mas estava cobrando, tive que pagar. Isso me deixou muito, muito chateada, muito decepcionada com a casa, além da umidade. O senhorio era ótimo, a vizinhança era ótima, o apartamento era bom, mas eu não estava usufruindo daquilo, porque era só, sabe, eu usava o quarto para dormir, porque o quarto era muito úmido, não tinha ventilação, não era bom de ficar durante o dia, e nem pegava internet no quarto direito. E ela ficava no sofá da sala.
sabe, pra quê que eu quero uma casa tão grande e tão cara? E eu preferia que sobrar, eu prefiro morar numa casa menor, que é o que eu tô fazendo agora, que tem exatamente o conforto necessário pra mim, pra eu cozinhar, pra eu dormir, pra eu tomar banho, sabe? E sobrar dinheiro pra eu passear. Eu prefiro isso. Então a gente já tinha decidido, Caroline também estava na mesma vibe que eu, que a gente não ia querer renovar. Porém, também o senhorio não quis, porque como o turismo está bombando aqui, ele falou que já ia voltar pro Airbnb, que ele obviamente lucra muito mais, né? Então foi um comum acordo entre todas as partes, entre eu, Caroline, o Rodrigo e o senhorinho. Então a gente decidiu que não ia mais renovar o contrato por esses motivos. Aí, em relação ao que aconteceu para eu não morar mais com a Caroline, a gente brigou. Mentira. A gente brigou, a gente acabou a nossa relação, nos divorciamos. A gente até queria gravar um vídeo junto, mas, gente, a gente se encontrar, sentar pra fazer alguma coisa é difícil. A agenda das artistas é muito concorrida. Mas a gente se dá super bem, não aconteceu nada, a gente não brigou de nada, a gente se fala todo santo dia, a gente troca 300 áudios por dia, tá tudo ótimo entre a gente. Tô doida pra ela vir aqui em casa conhecer minha casa nova, quero ir lá na casa dela, conhecer a casa dela nova também. É questão de planos, gente. Ela tá com outros planos, outros objetivos, eu também tô com outros planos, outros objetivos, então foi só isso, normal. E a gente sabia que uma hora a gente ia parar de morar junta, né? Então, que foi só uma fase. De boas, foi tranquilo. E aí ela tá morando lá na casa dela, lá no canal dela tem tour, tem tudo, vão lá assistir. E o tour aqui de casa vai ser essa semana. Eu ia gravar hoje, mas eu tô com um varal, menina, aqui no meio da casa. A casa é muito pequena. E aí tá cheio de roupa lavada, o varal aqui no meio não tem como gravar. Amanhã a roupa vai estar seca, aí eu gravo. Mas deu pra ver a casa toda já no vídeo que eu já postei, né? Na Abundância. Agora tá arrumadinha. E então foi isso. Esses foram os motivos da gente se separar da Caroline e da gente não ficar mais naquela outra casa. Pronto. E agora, matei a curiosidade de vocês, gente. Não tem polêmica. Infelizmente, sou obrigada a decepcionar vocês. Não tem polêmica. Não tem briga, não tem barraco. Não teve. Foi uma coisa tranquila, normal, de vibes. Então, agora onde eu tô morando, o que tá acontecendo? Eu continuo morando no centro. Parece assim que toda vez que eu decido que eu não vou morar mais no centro porque eu não tenho condições de morar no centro, Deus me abençoe e eu vou para um lugar que é mais no centro ainda. Eu tô num lugar que é mais no centro ainda do que era antes. Eu consegui esse apartamento num grupo do Facebook. Eu já tenho vídeo aqui no canal. Antes que vocês me perguntem, tem vídeo aqui no canal, gente, onde tem link, tem tudo bonitinho explicando como arrendar. Mas já vou adiantando que foi num grupo, né? Tem no Imo Virtual, tem a OLX, mas isso aqui eu consegui num grupo do Facebook. Uma menina, eu postei lá. Fui eu que postei? Eu não lembro se fui eu. Eu cheguei a postar, falando que estava procurando apartamento. Mas eu não tenho certeza se fui eu que postei, se foi a resposta à minha postagem ou se outra menina postou e eu vi os comentários e vi essa indicação. Uma menina lá do grupo deu indicação da senhoria daqui, falando que ela arrendava por preços bons, sem pedir mil coisas e tal e tal. E aí eu entrei em contato e aí vim visitar essa casa. E é bem no centro mesmo, ainda vou fazer tour pelo bairro e tal, vocês vão gostar, tenho certeza, porque é muito bonitinho aqui. E é um casarão antigo, essa senhoria é um amor de pessoa. Eles têm tipo uma empresa que tem várias casas pequenininhas, a maioria é T0 igual o meu, mas tem T1 e eu ouvi falar que tem T2 também. E você paga só um preço, eu aqui tô pagando 450 com tudo incluso, gente. Vocês estão ouvindo o barulho da benção? 450 euros com todas as contas inclusas e o apartamento é todo mobiliado. Então, assim, é uma benção. É um ovinho? É um ovinho, mas tem tudo que eu preciso, sabe? E ele tem as coisas que... Ai, esse vídeo vai ficar grande. Ai, mas eu falo muito e tem muita coisa pra falar. Vocês assistam até o final, hein? Esse apartamento tem tudo que eu queria, porque eu comentei no vídeo de como tá difícil arrendar aqui, sobre isso. Às vezes você acha uns T0s super bonitos, bem decorados, ambiente aberto e tal, mas não é prático. Onde você vai ver, o fogão é de 2 bocas, a geladeira é um frigobar, a cozinha é enrolada na cama, não tem máquina de lavar, então são coisas que pra mim, que eu vejo que não é funcional, não adianta ser bonito e não ser funcional. Aqui é pequenininho, mas é uma geladeira grande, normal pra mim, só pra mim. Gente, pensar que eu fiquei 6 meses. Lá com a Caroline não, porque na Caroline tinha espaço na geladeira. A geladeira é quase toda minha, né, amiga?
Mas quando eu morava em casa compartilhada, eu tinha 2 prateleiras só da geladeira. Então, assim, é osso. Então, eu tenho uma geladeira só pra mim, tem uma máquina de lavar novinha, um fogão normal. Então, a cozinha é separada do quarto, eu posso fechar com a porta, já fazendo fritura, lavando roupa que faz barulho, né? Não interfere. Então, tem uns que é bem arejado, é bem iluminado, que isso que é muito importante, não vai ter umidade, porque o tempo todo tá ventilando. Tem poeira, né? Porque fica o tempo todo aberto, o tudo aberto, mas não tem umidade. É no centro. Continuo indo pro trabalho a pé, consigo fazer tudo a pé, não tenho que gastar com condução, né? Com o cartão do metrô, que seria mais um gasto. Então, assim, foi perfeito. Ela não pediu nenhum calção nem nada. Paguei o primeiro mês e o último mês. Quando eu entrei, eu paguei o primeiro e o último mês e só. Com contrato, reconhecido em finanças, tudo certinho. Então, foi um achado. Deus faz umas coisas assim que chega a embrulhar para presente, gente. Foi um achado, obrigada a Deus. E tô muito feliz morando aqui, o prédio é bem legal. E é isso. Então, consegui continuar morando aqui no centro. Por hora esse contrato também é curto, mas eu posso renovar se eu quiser, então tá tranquilo, o apartamento é bem legal. Eu tô gostando muito de morar aqui, eu tenho um pouco de dificuldade porque eu tenho muita coisa e já doei muito, vendi um pouco de coisa, doei muito, ainda quero doar mais um pouco de coisa, mas consegui ajeitar do meu jeitinho, tá confortável, tô gostando, tá tudo ótimo. Ih, já deu 20 minutos de gravação, vou ter que cortar bastante esse vídeo. Então é isso, gente. Eu tô morando aqui ainda no centro do Porto, num T0, eu e o Rodrigo. Não briguei com Caroline, está tudo ótimo entre a gente. A gente é muito amiga, a gente se ama muito. E tô pagando 450 euros com todas as contas inclusas. E é o que eu falei pra vocês no vídeo do aluguel caro. É normal achar um lugar assim? Não é. Eu outro dia vi uma colega comentando no grupo também que tá morando num T1, ali pelo centro também, ali mais ali pra Ribeira, ali pra baixo, pagando 300 euros. Isso é normal? Você pode se basear nisso? Não, não pode, porque tanto o meu quanto o dela foram achados. A gente procurou muito, teve sorte, Deus abençoou e a gente conseguiu. Mas você não pode se basear achando que vai vir morar no Porto, conseguir morar sozinho, fácil assim, para 300 euros. Infelizmente, são exceções, tá? A regra é uns apartamentos do tamanho desse, 700 euros, assim. As pessoas põem uma decoração toda bonita num espaço, um ovo, e quer cobrar 700 euros. Então é isso, o vídeo hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei responder as dúvidas, as perguntas que todo mundo tá perguntando sempre, que gerou bastante coisa assim quando eu falei que ia me mudar. O tour vai sair em breve. Amanhã eu gravo, gente. É só que eu chamo dessa roupa secar e eu gravo pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.